Amém. A você que está em casa também, uma boa noite. Sejam bem-vindos. A mensagem dessa noite está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 35 a 38. Falando sobre o anúncio da gravidez de Maria, de que ela ficaria grávida. Diz assim o texto bíblico: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela leitura, ó Deus, pela exposição do texto sagrado. Nos colocamos de pé em reverência à tua palavra, reverenciamos a tua palavra e nessa noite nos submetemos à tua voz e à tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos guia toda a verdade, fala aos nossos corações, edifica-nos na tua presença. Eu me coloco também, ó Deus, em tuas mãos. Senhor, usa-me, Senhor. Não quero falar de mim, mas daquilo que está no teu coração, Senhor, que atinja a necessidade de cada um aqui, de cada um que está assistindo este vídeo, que o Senhor esteja agora visitando, tocando e abençoando em nome de Jesus Cristo, e que todo o povo de Deus diga amém. Pode se assentar. Irmãos, esse texto aqui nos revela algo curioso que Deus fez na história de Israel. A primeira coisa que eu quero falar é sobre esperança. A gente vê aqui o anjo anunciando a gravidez de Maria e também de sua parente Isabel, que daria luz a João Batista. Quando a gente vai olhar a história de Israel e a gente vai falar sobre as matriarcas de Israel, é curioso a gente ver que as 3 matriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, todas eram estéreis. Nenhuma delas podia ter filhos. E assim, para a gente hoje pode soar estranho, mas a gente sempre tem que pensar lá atrás, no contexto em que elas viviam, na época que elas viviam, no mundo em que elas viviam. E você falar que uma mulher era estéril, no mínimo, todos iriam dizer: essa mulher é amaldiçoada. Essa mulher carrega alguma maldição. Tem algo nela que Deus desaprova, porque o que dava o valor à mulher naquela sociedade da época era justamente o gerar filhos. Então, a mulher, sendo fértil, ela tinha a posição na sociedade. Como as coisas mudam, né? Mas era o contexto da época, na sociedade daquela época. E quando a gente vai lá ver o texto bíblico, né, está lá no Antigo Testamento, Abraão teve que esperar tanto tempo, 100 anos, esperando para Sara engravidar, para dizer assim: ó, esse filho é o meu filho. E Sara ficou esse tempo todo, até os 90 anos, para engravidar. Rebeca, depois com Isaac também, o texto bíblico diz que ela também não podia gerar filhos, demorou. Teve um período de espera. Raquel, a mesma coisa. Então,
A gente vê na história dessas 3 matriarcas que dão origem à nação de Israel, que elas esperaram muito tempo para poder gerar um filho, para que a promessa dada a Abraão, e a gente até leu isso hoje pela manhã, né? De ti farei uma grande nação, né? Serão muitos os teus descendentes, eles habitarão toda a terra, e toda aquela família, a começar por Abraão, né? Ele questionou isso a Deus: Senhor, como vai ser isso? Como é que eu vou ser pai de uma multidão? Como que vai ter uma descendência grande se eu não tenho nenhum filho? Eu só tenho Ismael. É com ele. Deus fala: não, eu vou te dar um filho. E depois você pensa aí, como é que foi com Isaac? A mesma coisa. Ele e Rebeca tiveram que esperar, tiveram que ver o tempo passando. E como eu falei, os questionamentos na família, na sociedade, e aí? Porque essa pressão que tem hoje, né, o casal casa, e eu sempre procuro orientar o casal que vai casar: olha, não tem filho logo não, né? Segura um pouquinho, uns 3, 4 anos, curte o casamento um pouquinho, curte vocês dois, para ajustar tudo, e depois... Mas fica aquela pressão, né? Fica aquela: e aí? Já vem um filho aí? Já está vindo? Já está grávida? E aí, como é que é? E tal, né? Fica aquela pressão da família, a pressão da sociedade, da igreja, né? Que fica pegando. Só que o casal jovem tem que saber lidar com isso. Fala: não, estamos esperando um pouquinho, a gente vai, né? Estamos ainda estruturando a casa, para aí sim a gente realmente ter condição de ter o filho. Então você imagina naquela época a pressão. E essas mulheres ali esperando, Rebeca esperando, e nada, nenhum filho. Aí, Isaac, está vindo? Não, ainda nada não. E passa um mês, e passa outro, e passam anos. E aí quando a gente pensa que acabou, vem Jacó, e aí Raquel, a sua amada, por quem ele trabalhou 14 anos de graça. Raquel, cadê o filho? Nada. Raquel, e o filho? Nada. Lia engravida, as servas engravidam, e Raquel, nada. Essas histórias, irmãos, e quando a gente chega aqui e vê o anjo falando com Maria, dizendo que ela teria um filho, não por obra humana, mas pela obra do Espírito Santo, foi uma gravidez sobrenatural e única na história. Né? Não há repetição, e às vezes as pessoas querem inventar: não, porque eu tenho uma outra jovem aí que engravidou do Espírito Santo. Não, só Maria, foi um caso único na história. Mas o que a gente vê é a esperança. O que Deus está mostrando é o seguinte: essas 3 mulheres, elas esperaram para que eu pudesse fazer a obra na vida delas. Maria está aqui vendo o cumprimento de uma promessa, porque o Messias viria. Todos estavam na expectativa, e de repente aparece o anjo a ela e fala: olha, eu vim aqui anunciar que você é que vai dar origem ao Messias. Vai ser em você. Então, para ela também é um choque, mas ela estava vivendo a expectativa da vinda do Messias, daquele que seria o cumprimento de todas as promessas. Só que agora, não como no Antigo Testamento, dando origem ao povo Israel. Agora a gente está vendo aqui a origem da igreja, do Israel espiritual. Maria é o ponto de partida, é nela que começa a obra de estruturação da futura igreja, baseada em Cristo Jesus. Então essa jovem, essa menina também está ouvindo isso do anjo, e ela fica esperando. Ela coloca a sua esperança nessa palavra de Deus. Por isso ela responde no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Embora muitos queiram colocar Maria como senhora, como uma deusa, nós vemos aqui uma Maria serva, uma mulher de Deus, uma mulher singular, especial, sim. Não foi à toa que Deus a separa para fazer essa obra.
Mas a gente vê que ela se submete, ela coloca a sua esperança, bem, estou aqui. A minha esperança está nessa palavra de Deus, e eu vou esperar. Irmãos, assim também nós como igreja, a vida da igreja, a igreja só permanece, só subsiste, se ela viver na esperança da glória eterna nos céus. Se nós vivermos na esperança da obra de Deus na nossa vida, se nós como igreja perdemos a esperança para olhar circunstâncias, momentos da vida, o que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos perder aquilo que Deus tem para fazer. Se Sara deixasse de crer, se Rebeca deixasse de crer, se Raquel deixasse de crer, se Maria olhasse para aquele anjo e falasse: sai fora, quero nada disso não, que eu vou engravidar sem estar casada, que história é essa? Pá? Não. Elas se submetem, elas esperam. A marca da igreja é a esperança no seu Salvador, no seu Senhor. Essa tem que ser a marca do crente. Não olhando as circunstâncias, porque às vezes, irmãos, olhando as circunstâncias, tudo está contrário. Se a gente olhar a vida dessas 3 mulheres, e aí? Eu sou estéril, 90 anos. Era para ter alguma esperança de ter filho? Nenhuma. Mas quando vem um anúncio e Deus fala: não, você vai engravidar. Sim, Senhor. Eu estou nessa esperança a minha vida toda. E assim nós como crentes, como servos do Senhor, ou nós colocamos a nossa esperança em Deus todos os dias, ainda que tudo pareça contrário, nós confiamos e esperamos em Deus. Senão a gente não vai ver o quê? O milagre. E olhando para a vida dessas 3 mulheres, seus filhos, Isaac, Jacó e José, né? José ele sobressai, né? Jacó o coloca como líder dentre os 12 filhos, dando a ele a porção dobrada, dando a ele 2 tribos em Israel. Todos 3 não nasceram pela obra humana, porque as 3 mulheres eram estéreis. Eles nascem por um milagre de Deus. Quem fez Sara engravidar foi Deus. Quem fez Rebeca engravidar foi Deus. Quem fez Raquel engravidar foi Deus. Deus faz questão de mostrar: eu estou dando esse filho a você. Eu mostrei a vocês que vocês não são capazes, não podem gerar a liderança, a linhagem de Israel. Era Deus mostrando ao povo de Israel: quem formou a nação, quem forma esse povo sou eu, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, sou eu, o Deus vivo, verdadeiro, que faço o milagre e faço acontecer na vida de vocês. Que maravilha, irmãos! A criação de Israel, nada mais, nada menos, ela aponta para Jesus. Ela aponta para Jesus, porque Maria engravidou por um milagre. Pela obra do Espírito Santo, ela pergunta: como será isso? Fica tranquila, Maria. Vai haver algo sobrenatural sobre você. Não é José que vai ter a glória. O filho não é de José. Ele vai criar esse filho, mas o filho não é dele. O filho será chamado Santo e Filho do Deus Altíssimo. Não é gerado por você, ele vai ser colocado dentro de você. Deus faz algo sobrenatural que vai contra a biologia, a ciência, a medicina. Não tem como explicar isso. E assim como a história de Israel, Deus está mostrando: a igreja é um milagre de Deus na face da terra. Não há outra explicação. Maria engravida por esse milagre, ela dá luz a essa criança. E esse Jesus é aquele que vai estabelecer a sua igreja na terra. Irmãos, a igreja já passou por tantas coisas.
A igreja foi tão perseguida. Já tentaram de tantas maneiras destruir a igreja. Assim como a gente olha para antes de Cristo, a gente vê quantos que tentaram destruir Israel. Quantos tentaram acabar com a nação de Israel. O livro de Esther, nós temos um grande exemplo disso. Depois, mais tarde, a gente vai ver Antíoco Epifânio IV, que depois do reinado de Alexandre, o Grande, o Império Grego, ele é dividido, e esse homem ele fica com a região da Palestina, e ele põe um propósito: eu vou exterminar os judeus, eu odeio os judeus, vou matar todos eles. Mas ele não conseguiu, porque Deus ali já estava mostrando: eu cuido do meu povo, que meu povo é um milagre. Milagre que eu fiz essas mulheres engravidarem, eu formei esse povo e ninguém toca nele. Quando Balaque quis amaldiçoar o povo: Balaão, fala lá, amaldiçoa. Deus falou: ei, Balaão, você que é tuas feitiçarias ou feiticeiro, tu não vai amaldiçoar esse povo, senão eu mato você. Por isso que naquela estrada a jumenta começa a ficar agitada, porque Balaão já está pensando: pô, se eu jogar uma maldiçãozinha lá, eu vou ganhar um dinheiro bom. E o que a jumenta estava vendo? O anjo do Senhor com a espada na mão. E Deus fala através da boca daquela jumenta: você não está vendo o que eu te fiz para você estar, né? E o Senhor diz: se você não mudar o teu coração, eu mato você, eu vim aqui para te matar. Porque ninguém toca no povo de Deus. Ninguém toca no povo de Deus. Nossos irmãos são trancafiados dentro de um container, debaixo de sol escaldante de 50, 60 graus na Eritreia, mas a igreja lá permanece firme. O governo chinês manda os nossos irmãos para campos forçados, prende, executa, mata. Mas a igreja na China não para de crescer. Não adianta, irmãos. Ninguém pode tocar no povo de Deus. Ninguém toca no povo escolhido do Senhor, porque a igreja é um milagre que Deus fez na terra. A igreja não foi gerada por homens, não foram homens que sentaram aqui: vamos criar uma religião, vamos aqui bolar alguma coisa, vamos fazer um negócio aqui, que a gente vai ser uma novidade. Não, a igreja é um milagre. Quando o nosso Jesus pregado na cruz, aquela lança corta o lado dele, assim como Deus abriu o lado de Adão para gerar Eva, tirando a costela, o lado de Cristo é aberto com aquela lança, dali sai água e sangue, símbolos do Espírito Santo, mostrando que a minha igreja será formada em Cristo. Ele é a rocha, Ele é o Senhor da igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Irmãos, isso é um milagre. Ao longo do tempo, séculos, milênios já se passaram. Os homens tentam desacreditar a Bíblia, diz que isso aqui é invenção, diz que é balela, falam de tudo, falam mal de pastores, falam mal da igreja, fazem o que querem, mas não adianta. A igreja sempre prevalecerá, porque a igreja é um milagre do Senhor. Irmãos, nós temos que viver nessa esperança, e nós somos a igreja. Se nós somos a igreja do Senhor, nós temos que sempre viver na esperança de que um milagre pode acontecer na nossa vida. Não importa o que for, se nós já vivemos na esperança, nós temos que crer que Deus pode fazer um milagre na nossa vida, seja qual for a circunstância. Deus está mostrando: eu sou Deus de milagres. Nós temos que crer. Fé. Sara, Rebeca, Raquel, elas criam no milagre.
Só que houve um momento em que elas deixaram de crer. Teve um momento que elas duvidaram. Teve um momento que, apesar de ouvir Deus falando, elas chegaram a titubear, dizer assim: peraí, eu acho que isso não vai mais acontecer. Sara fala: olha, toma aqui a minha serva Abraão, gera filhos através dela, que era um costume da época. Era da época, tá? Meus irmãos espertinhos aí, mãe, né? Vamos tentar, não, já vou pegar uma outra aqui para gerar uma... Pode parar, isso era lá na época, né? Não, esse costume acabou. Sara foi lá, não tinha mais a esperança. Chegou o momento que a sua fé chegou a quase esfriar. Rebeca duvidou muitas vezes: que por que não acontece? Por que o nosso filho não vem? Raquel deu sua serva também, tentando remediar a coisa, resolver a coisa, mas não era através de Bila, era através dela. Só que aqui agora, irmãos, a gente vê uma Maria, que quando recebe o anúncio de um milagre na vida dela, ela não duvida, ela não fica titubeando, ela simplesmente crê: eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, porque o anjo diz para ela: nada é impossível para Deus. O que tem que marcar a igreja, além da esperança e do milagre, é a nossa fé. A gente não pode deixar as circunstâncias mexerem conosco e a gente dizer: sabe, eu já não creio mais, eu já estou desanimado. É porque você está deixando afetar a tua fé. Porque a igreja de Jesus, ela vive por um milagre na face da terra. E ela vive, ela permanece, ela sobressai sobre tudo, porque a igreja crê que Jesus é o Senhor. Crê num Deus dos impossíveis, crê num Deus de milagres. Então, podem estar dizendo a você: não vai acontecer. Teu coração pode estar falando para você: olha, isso não vai dar certo, não vai acontecer. Mas se está dentro da vontade de Deus, se está condizente com a palavra de Deus, creia, o milagre vai acontecer. Talvez você possa não ver, como Abraão não viu a posse da terra, mas saiba de uma coisa: as tuas gerações futuras verão o milagre do Senhor, porque você creu num Deus vivo e verdadeiro, porque os propósitos de Deus são eternos. A igreja prevalece, não é porque tem um amparo de governos. Se a gente tiver um governo para nos proteger, a gente já tem o Deus Todo-Poderoso que nos protege. A gente não precisa do homem, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Os propósitos que Deus estabeleceu para a sua igreja, eles serão cumpridos até o último dia. A igreja de Jesus na face da terra permanecerá de pé. E um dia, como Ele prometeu, essa é a nossa fé, Ele voltará para levar a sua igreja aos céus. E nós vamos morar com o Senhor eternamente, porque nós cremos nessa promessa. Então, não deixe desanimar o teu coração, não deixe a tua alma esfriar, mantenha-se firme. Olha para esse exemplo dessa menina Maria, uma menina, mas ela não deixou. Ela não tinha maturidade suficiente, ela não tinha experiência de vida, ela estava preparando-se para casar com José. Mas essa menina, essa jovem, nos dá o exemplo de uma mulher de fé. Eu creio na tua palavra, Deus. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia! Ela crê nisso. Ela põe o seu coração não em si própria, mas ela diz: na tua palavra, ó Deus. Meus amados irmãos, a igreja
está firmada na palavra de Deus, está firmada em Cristo Jesus. A igreja só não prevalece quando ela sai da palavra. Quando Pedro declarou para Jesus, conversando com ele, Cristo responde a ele: Pedro, tu és pedra. Tu és Pedro, perdão, e sobre esta pedra, porque foi a declaração que ele fez, ele diz para Cristo: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: sim, essa é a pedra sobre a qual será edificada a minha igreja. Por que a igreja prevalece? Porque ela tem que estar firmada em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Aí a minha fé se mantém. Se você e eu, como igreja, porque eu não estou falando instituição, estamos falando nós. Se nós não crermos na palavra de Deus, nos propósitos eternos do Senhor, porque, irmãos, quando Deus fala com Abraão, Ele estava falando de nós. Quando Deus fala com Isaac, Ele estava falando da igreja. Quando Deus fala com Jacó, Ele está falando da igreja. Quando Deus fala com José, para trazer a sua família e dizer: olha, eu te trouxe para o Egito, foi porque eu tenho um propósito na tua vida e com a tua descendência. Deus estava fazendo isso pela igreja de Cristo Jesus. Ele estava mostrando: olha, pode acontecer o que for, pode ter mulher estéril, pode levar cativo para a prisão, pode acontecer o que for, os meus propósitos serão cumpridos na vida daqueles que creem na minha palavra e no meu poder. E se cumpriram na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, na vida do povo de Israel, e agora se cumprem na igreja. É crer que Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, mas isso requer de nós andar com Deus todos os dias, ter uma vida de arrependimento, uma vida de conversão, mudar o nosso estilo de vida, porque a gente não tem que imitar o mundo, nós temos que ser diferente do mundo. O nosso trabalho tem que ser diferente do mundo. Os seus estudos, jovem, tem que ser diferente do mundo. O nosso casamento tem que ser diferente do mundo. Os nossos negócios têm que ser diferentes do mundo. Nós temos que viver de uma forma diferente. Nós não assistimos qualquer coisa na televisão, nós não vemos qualquer filme, nós não assistimos qualquer série, não. Nós não vemos qualquer videozinho. A gente não conta qualquer tipo de piada, não. Porque nós somos a igreja e Cristo tem um propósito com a sua igreja na face da terra. Quer ser a igreja santa, separada do Senhor. Uma igreja diferente, que seja sal e luz nessa terra. Porque se a igreja sai dessa base, se a igreja sai da pedra, que é Cristo, a rocha eterna, ela se perde. Ela deixa de ter esperança. Ela deixa de ver o milagre. Ela deixa de ter fé. E como está sendo, irmãos, triste ver hoje a igreja de Cristo, e aí eu estou falando da igreja, né, universal, da igreja total de Cristo, né? Universal que eu digo, tá? Geral, tá? Né? Citando a denominação, não. Né? Ou usando até o termo original, né, que muitos não sabem, a igreja católica. Você sabe que católica significa universal, ou seja, a igreja em toda a face da terra. Né? Essa expressão significa isso. Mas para a gente não gerar confusão, a gente vai, né, fala, não, a igreja na terra, porque, né, mas o termo significa isso. A igreja em toda a terra, estabelecida pelo Senhor, tem que ser uma igreja diferente. E tem que saber que há um propósito na nossa vida. Há um propósito de Deus no nosso coração. Nós temos que ser diferentes. Temos que viver uma vida diferente para cumprir os propósitos que a gente vai olhando a igreja hoje. Meu Deus. Vivem uma vida mundana. Pessoas que se dizem cristãs, mas estão fora dessa rocha que é a palavra. Falam palavrões.
contam piadas obscenas, veem videozinhos pornográficos. Irmãos, pasmem, homossexualismo dentro da igreja. Casais que saem, chamam às vezes uma garota de programa, um garoto de programa para apimentar o relacionamento. A igreja está saindo da pedra. A igreja está saindo da rocha. A igreja está se maculando na política, vendendo o púlpito para defender e pedir votos a candidatos. Está se maculando, se envolvendo em negócios escusos. É lavagem de dinheiro. Crentes que fazem negócios totalmente tortuosos. Fazem negócios errados, fora da lei. E ainda dizem, Senhor, abençoa. Não é essa a fé. Não é esse o propósito. A gente tem que mostrar para esse mundo que Deus nos abençoa, mesmo quando todos dizem, não vai acontecer nada, mas nós temos um Deus grande e poderoso. Eu lembro quando eu fui tirar minha carteira de motorista, que uma pessoa falou assim para mim, você vai fazer autoescola? Falei, vou. Prova aquilo tudo? Não, faz não, você vai perder teu tempo. Faz o seguinte, tem um jeitinho ali, um despachante eu conheço, tal, vai lá, paga, tal, já te entrega a carteira, está tudo resolvido. Eu como? Não, vou fazer. Não, dá muito trabalho. Eu falei, não importa, eu vou fazer o que é o correto. Eu vou fazer o que é o certo. O certo não é eu ir lá na autoescola e fazer tudo certinho, prova, avaliação, blá, blá, blá. É isso que eu vou fazer. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu falei, vou. Porque eu tenho um Deus grande. E aí, irmão, Deus prova a nossa fé, né? Que eu fiz a primeira prova, né? Prática, e eu fui reprovado. Aí vem aquela vozinha, né? Tá vendo? Eu falei com você. Se você tivesse pago, não acontecia isso. Eu falei, não tem problema. Eu vou fazer de novo. Senhor, tu vais me honrar. Eu fiz de novo. Eu passei e tenho a minha carteira de motorista legal, agradando ao meu Deus. Fizemos todo o processo da escritura da igreja, né? Sem dar um centavo. Está demorando, que a gente está uma peleja lá, né? A Polícia Federal fechou o cartório, mandaram o nosso processo para Santa Cruz. A gente ainda está esperando, né, Lucas? A peleja que a gente está travando para ter o documento na mão. Mudaram o nosso CNPJ. Fizeram tanto, mas né? Por último, essa semana, o diácono Lucas foi lá, pastor, estou indo lá no 8º pegar a certidão, o registro realmente da escritura da igreja, agora está lá. O Lucas chegou lá e falou assim, já tiraram daqui. Ele, como assim já tiraram? Se eu que estou resolvendo isso, quem retirou? Ninguém sabe, ninguém viu. Irmãos, agora, chega para um tabelião, chega para alguém lá, um despachante, né? Sem ser o Lucas, tá? Porque ele não faz isso não, tá? Chega para falar assim, vai lá, vê lá quanto que querem para resolver o problema. Irmãos, a gente estava com a escritura no dia seguinte na mão. Mas não importa, a gente vai esperar. A gente vai agradar a Deus, mas um dia eu vou estar com esse papel aqui na mão, a aia, né? Aquele papel azulzinho, e vou mostrar a você, está aqui, Deus nos honrou. Deixa o tempo passar. Eles podem fazer o que for, a gente vai continuar falando, Senhor, põe a tua mão aí. Põe a tua mão. Abre as portas, Senhor. Irmãos, nós temos que mostrar para esse mundo que nós somos um milagre. Se as tuas vendas estão baixas, você não tem que enganar o teu cliente para vender. Você tem que dobrar os joelhos e falar, Senhor, manda clientes. Bota os clientes certos na minha frente, Senhor. Manda, cuida, sustenta a minha vida. Não é tentar dar o jeitinho para resolver, não. Não.
Jovem cristão não prova a namorada antes para depois casar. Não. Ele espera até lá. Eu só vou dormir com a minha esposa. Eu não vou dormir com a minha namorada. Eu não vou dormir com o meu namorado. Eu vou dormir com a minha esposa, com o meu marido. É dizer para esse mundo, eu sou diferente. Eu vivo numa fé diferente. Ah, pastor, mas aí não vai dar. Vai, porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Ele é Deus de milagres. Ele fez a estéril gerar filhos. Para Deus não há nada impossível. Repita comigo, para Deus não há nada impossível. Nada. Conserta a tua vida com Deus, que você vai ver um Deus de milagre agindo. O problema é que o crente quer viver no pecado, mas quer ver Deus agindo. Deus não age. Deus abre as portas, Deus opera quando há santidade, quando há entrega a Deus. Não somos perfeitos, mas a cada dia a gente tem que acertar os nossos caminhos com o Senhor. A gente tem que abandonar certas amizades. Não é qualquer um que tem que botar o pé na tua casa. Não. Na minha casa não entra qualquer um. Ah, mas é colega de trabalho, é minha vizinha. Opa. Espera aí. Aqui não. Eu não almoço com qualquer um no meu ambiente do trabalho. Eu não sento em rodinha, em qualquer rodinha no ambiente de trabalho. Nós temos que saber diferenciar, irmãos, e mostrar que a gente não participa de certas coisas. A gente tem que se posicionar como crente. É um absurdo ver hoje a igreja defendendo aborto, defendendo homossexualismo, defendendo vida promíscua, defendendo coisas, aberrações, ideologia de gênero. Ainda dizendo que tem que ensinar isso na escola para criança de 2, 3, 4, 5 anos. Nem para criança de 10. Escola é para aprender matemática, geografia, português. É para aprender ciências. E não para fazer educação sexual dentro da escola. Não. Ah, pastor, mas os pais não falam o problema dos pais. Esse não é papel da escola. Como tem coisas que não é responsabilidade da igreja. É responsabilidade sua. Não são os professores da igreja da criança que vão dar certos conselhos e corrigir certas coisas. É você em casa que tem que sentar com teu filho e com a tua filha e falar. A gente quer sempre terceirizar as coisas. A igreja tem que assumir responsabilidades e não esperar que o mundo caminhe certo, porque o mundo não vai caminhar certo. Você quer esperar de um casal que não teme a Deus, que vai ensinar o que aos seus filhos? Pega uma criança de 1, 2 aninhos, tamanho de Isabela, tamanho de Manuela, e bota, rebola, minha filha, vai, que lindinha, olha, rebola, vai, levanta o popozinho, que lindo, e filma, ensinando uma criança de 2 anos a ser sensual. Esperar o que de pais como esse? Que essa criança cresça e seja uma mulher virtuosa? Não vai. E aí você vê pais cristãos que às vezes têm uma conduta. Minha irmã, tu não tem que andar de shortinho curto, de decote, nem nada. Tem que andar como uma serva do Senhor, preservar o teu corpo do teu marido. Amém. Nós temos que crer no Senhor. Porque Deus tem propósitos eternos com a igreja. Deus fez essa obra com Maria, irmãos, para que a gente estivesse aqui hoje. Foi porque Maria creu na palavra de Deus que nós estamos aqui hoje. Foi porque Rebeca, Sara, Raquel creram que nós estamos aqui hoje. Porque Jesus vem da descendência de Judá, filho de Jacó. E nós temos que nos manter. Jesus dá início à igreja, o povo de Deus na face da terra. Nós somos o Israel espiritual, não de descendência. A promessa não está sobre o Israel étnico, a promessa está sobre a igreja de Jesus. E louvado seja Deus,
que hoje já tem a igreja judaico-messiânica. Nós temos irmãos em Cristo, judeus de nascimento, que já reconhecem Jesus é o Messias. Isso não é de agora, irmãos. Já tem há muito tempo, e louvado seja Deus por isso. Tem uma igreja lá em Israel. Tem lá. Eles estão dizendo, olha, Jesus é o Messias, sim. Nós conhecemos, eu sou judeu de nascimento, eu conheço as Escrituras, e é por isso que eu digo, Jesus é o Messias, que maravilha! Deus está mostrando que a salvação é para todos, que a promessa é para todos, o Israel espiritual, para que toda a glória seja de Deus. A glória não é de Abraão, a glória não é de Isaque, a glória não é de Jacó, nem de José, nem de Judá, por dar a descendência a Jesus. A glória não é da igreja, a glória pertence, e toda a glória pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque somos melhorzinhos. Não estamos aqui porque somos mais perfeitinhos. Não, nós somos tão pecadores quanto aqueles que estão lá fora, mas Deus teve misericórdia da gente. Deus nos salvou, irmãos. A gente às vezes fala com uma certa arrogância, esse assassino, esse estuprador. A gente faria diferente sem a graça de Deus? Já parou para pensar nisso? Minha irmã, quem você seria sem a misericórdia de Deus? Uma mulher de um só marido, será? Uma mulher vulgar, que se prostitui pelo prazer. Não é nem por dinheiro, mas por prazer. Quem seria você, quem seria eu sem a graça de Deus? Ou seja, queridos, nós não somos melhores do que ninguém. Só estamos aqui porque Deus olhou para nós e falou assim, eu vou mostrar o meu propósito eterno. Sara não era melhor, Rebeca não era melhor, Raquel não era melhor, Maria não era melhor. Deus só mostrou essas 4 mulheres, olha, eu escolhi vocês para mostrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que opero milagres, que opero maravilhas, para que você possa fazer, e eu também, como Maria, dizer, a glória dele, a minha alma engrandece ao Senhor. É a Ele que tem que ser dada toda a glória, toda a honra. Porque, irmãos, se Deus agir, quem poderá? Ninguém. Ninguém. O homem pode se levantar, mas todo o propósito contra a igreja cairá em nome de Jesus. Pode se levantar contra a tua vida, no teu local de trabalho. Quando eu trabalhava na Caixa Econômica, eu peguei um gerente lá, teve uma troca de gerência, e eu peguei um gerente que veio transferido, o cara para me perseguir. Eu ia ao banheiro, ele fazia questão de anunciar o meu nome naqueles alto-falantes, né, que a gente chama de boca de ferro. Isso é mais linguagem de navio, né? Boca de ferro, né? E aí botava lá, Carlos Henrique, favor comparecer ao seu setor. Ele mandava mensagem para toda a agência de que o Carlos Henrique tá voando, né? Aí eu chegava lá, pois não. Onde é que você estava? No banheiro. Tá. Mas por que o senhor anunciou meu nome? Porque eu não te vi ali. Você podia ter perguntado. Ou esperado eu voltar para saber. Precisava você botar o meu nome para todo mundo lá? Ele ficou ali. Ele levou até gerente geral. Eu quero que mande ele embora. Eu era concursado, irmãos. Fiz concurso, eu passei. Esse cara não presta. E todos os outros gerentes falaram, peraí, você está falando do Carlos? Ele está com a gente aqui já há um tempo. E a outra lá que tinha sido minha gerente levantou e falou, peraí, ele trabalhou comigo um tempão. Nada disso que você está falando, eu nunca vi isso acontecer. A outra, você já viu? Já viu? Eu fiquei sabendo isso depois, né?
que essa minha ex-gerente depois me contou. Falou: Carlos, vem cá, senta aí que eu vou te contar a história. Eu falei: aconteceu isso tudo? Ela: ele queria te queimar, ele quis botar uma representação contra você, ele quis levar alguma coisa, alguém superior na caixa, ele queria acabar contigo. Eu falei: meu Deus, mas o que eu fiz para esse homem? Ela falou: também não sei. Eu: Satanás, né? Comecei a orar por ele, orar por ele, orar por ele, orar por ele. No final, pouco antes dele ser mandado, escorraçado da agência, que ele foi posto para fora: sai daqui, ninguém queria ele, botaram ele para longe. Perdeu acho que até o cargo de gerência na época. Ele se tornou meu amigo. O Pedro estava para nascer, eu falava: poxa, fulano, minha esposa está lá, eu tenho que ir lá pegar. Poxa, vai lá, legal, tá bom, vai lá, não, cuida da tua mulher. Eu: posso ir? Pode, vai lá, depois me dá notícia. Meus irmãos, quem nos guarda é o Senhor. E eu fiquei lá até o fim, até o dia de eu pedir demissão para ir lá para a Vila Velha. Mas aquele homem saiu. É Deus que cuida de nós. É Deus que sustenta a igreja. Permaneçamos nessa fé, na esperança de que Deus sempre vai fazer o milagre na nossa vida. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja diga: amém. Vamos ficar de pé, queridos. Deus é bom. Amém. Ele é maravilhoso. Oh, como Deus é bom, irmãos. Como Deus cuida de nós. Deus já fez milagres na tua vida? Já? Levanta a tua mão se você já viu milagre. Milagre mesmo. Fala assim: olha, isso não podia acontecer, aconteceu. Irmãos, quem fez? Deus. E por que Ele fez? Porque você merece? Eu mereço? Não merecemos nada. Te merecer ir para a cruz. Te merece o inferno. É isso que a gente merece, que a gente não presta. Deus é que faz algo bom em nós. Deus é que transforma o nosso coração, muda o nosso olhar, que Paulo falou: esforçai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação que o Espírito Santo faz, que a gente começa a se tornar amoroso, paciente, perdoador. E às vezes a nossa carne fala, né? Como essa semana eu quis pegar a equipezinha de som, falei: eu mato um. Eu mato. Né? Mas eu perguntei ao irmão Josimar: irmão, pastor, pode matar? Ele falou: não, pastor, não pode. Óbvio que eu falei brincando, tá? Fica tranquilo, Davi. Calma, né? Você está aí no som hoje, calma. Alan, calma, né? Mas ainda que a gente, às vezes, a nossa carne, né? Claro que eu fiz isso brincando, irmãos, né? Mas ainda que a nossa carne, às vezes minha carne também se ira. Mas aí vem o Espírito Santo, né? E fala: não faz assim não. Aí você para e fala: meu Deus, o que eu estou falando? O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo. Que se a gente continuasse guiado pela carne como no passado, a gente ia fazer o que não presta. A gente ia fazer coisas atrozes que a gente vê às vezes na televisão e fala: meu Deus, como alguém consegue fazer isso? Sabe o que é isso? É a pessoa sem Deus. Como alguém assassina sua própria mulher? Como alguém mata o seu próprio filho? O que é isso? É uma vida sem Deus. É uma vida sem Deus. É uma pessoa completamente vazia de Deus, não tem nada. Pode até ter uma crença, uma religiosidade, né? Eu acredito em Deus, faz às vezes o sinal da cruz e faz lá uma reza, mas não tem vivência com Deus. É isso que nos torna diferentes. É isso que nos torna especiais até, porque nós somos o povo escolhido do Senhor. Mas se a gente não se mantiver nessa rocha, se a gente não se mantiver nessa fé, nessa esperança, o que a gente está fazendo aqui? Para que eu perco meu tempo orando, lendo a Bíblia, me santificando, se eu não espero nada de Deus? Se eu não creio em Deus? Se eu não creio no milagre?
Perda de tempo. Para que a gente vinha? Irmãos, a gente não podia estar em casa nesse friozinho, tomando uma sopinha? Afinal, hoje vai ser o que na cantina? Salgado? Pô, podia ser uma sopinha, hein? Salgado com refrigerante, né? Uma sopinha de ervilha, né? Caldo verde, hein? Aí, gente, tá no frio, né? Esses pratinhos são bons no frio, né? A gente não podia estar agora em casa, lá debaixo da coberta, tomando um caldinho, descansando, que amanhã é dia de trabalho, né? Por que a gente está aqui, irmãos? Porque é isso que faz diferença. Amanhã, a nossa segunda-feira será maravilhosa, a nossa semana será abençoada. Deus está cuidando da gente. Ainda que reveses aconteçam, Deus está cuidando de nós. É isso que vale a pena. Porque não é a sopinha lá, não é o cobertor que vai fazer a diferença na minha vida. É a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos levantar as mãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pelo Teu propósito eterno de redenção, de salvação da nossa alma. Assim como o Senhor criou aquela nação do nada, o Senhor pegou aquele homem lá do meio de um povo idólatra e dele fez uma nação grande e poderosa. E dessa nação trouxe o descendente que gerou a igreja de Cristo. Aí sim o teu propósito eterno, que não era um povo terreno, mas um povo celestial. Obrigado, Senhor. Assim como Maria creu, que ela seja o exemplo para nós, Senhor, de fé, de esperança, de crer no milagre, de saber que o Senhor opera assim na sua igreja, opera assim na nossa vida. Que assim seja o nosso coração em Ti. Muito obrigado, Senhor. Renova nessa noite a vida, o coração, a fé. Renova, Senhor, cada um aqui, cada um que está assistindo essa palavra. Renova agora. Sopra, Espírito Santo, e traz um novo fôlego, traz nova força, novo ânimo, e firma-nos na Tua palavra, firma-nos em Cristo, a rocha eterna, Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito obrigado, e a Ti seja a honra, a glória, o louvor, o poder, a soberania, hoje e eternamente. Que a igreja de Cristo diga amém. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor. A Ele a glória, só Ele é digno, toda a glória a Ele, aleluia, só Ele é digno.